Olá, amigos e amigas. Eu sou a doutora Marta Tornavoy, sou médica naturalista, trabalho com medicina preventiva e nesse vídeo nós vamos falar como o emocional afeta a saúde. Isso já é bem conhecido, né? O emocional afeta a saúde. Quando a gente tem uma tristeza, a gente adoece. Quem nunca teve, por exemplo, uma desilusão amorosa, rompeu com o namorado, brigou com a namorada e aí ficou com uma gripe, ou sei lá, com uma gastrite, ou com uma diarreia, não é verdade? Então isso, no dia a dia, a gente já sabe o que acontece. O que nós vamos contar nesse vídeo é como que isso acontece, qual que é o viés fisiológico para que a emoção interfira na matéria, no nosso corpo. Parece uma coisa tão distante, né? A gente tem um eixo que chama hipotálamo, hipófise, adrenal. O hipotálamo é o nosso cérebro emocional, vamos dizer assim, né? E ele se conecta diretamente com a hipófise, que está bem aqui, onde o pessoal da Índia coloca o bindi, né? Que é o terceiro olho. E essa hipófise, ela manda em praticamente todas as glândulas do nosso corpo. Mas hoje nós vamos falar especificamente de duas glândulas que ficam em cima dos rins. Antigamente essas glândulas chamavam suprarrenais. Hoje elas são chamadas de adrenais, porque elas fazem adrenalina. Uma das produções dessas suprarrenais ou adrenais, além da adrenalina, é o cortisol. O cortisol, quando a gente está muito estressado, ele vai lá para o alto. E o cortisol muito alto aumenta o colesterol, favorece ganho de peso, favorece a osteoporose, pode causar diabetes, problemas gastrointestinais e, sobretudo, o cortisol é um grande imunossupressor. Ele pega a imunidade e deixa lá embaixo. Esse é um dos motivos pelos quais, quando a gente está triste, quando a gente fica muito estressado, a gente pode adoecer. E a outra produção que essa adrenal faz sob o estímulo do estresse é a adrenalina. A adrenalina com o cortisol, eles te preparam para lutar ou para fugir. Você tem um tigre na sua frente, adrenalina, cortisol, você pega o tigre na unha, ou então você corre, foge, sobe em cima da árvore, faz o que for para escapar do tigre. Só que a adrenalina acelera o coração, ela aumenta a pressão, ela contrai o vaso sanguíneo. Por isso que a gente fala assim, ai, fiquei branco de susto. Né? Porque realmente, quando a gente está com susto, medo, aumenta a adrenalina, o sangue vai todo para os pulmões, para os músculos, para o coração, porque você tem que fugir ou lutar. Então não tem que ter sangue na periferia, o sangue vai todo para o centro. E isso, a longo prazo, pode ser um problema. O estresse pontual, ok, mas a longo prazo, toda essa liberação de cortisol e adrenalina pode ser um problema para a nossa saúde. Nós temos um cérebro trino, que foi pesquisado por um pesquisador cientista chamado MacLean. O que é esse cérebro trino? Nós temos um cérebro reptiliano, que é basicamente, né, a nossa medula espinhal, responsável pelos movimentos mais básicos de sobrevivência, tirar a mão do que está quente, defecar, urinar, enfim, essas coisas mais básicas que os répteis também têm. Aí nós temos por cima desse cérebro reptiliano um cérebro límbico, que é o cérebro que a maioria dos mamíferos tem, que é o cérebro que se relaciona àquelas emoções primordiais, como recompensa, como gosto, não gosto, estou triste, estou feliz. E por cima, o neocórtex, que é o diferencial nosso dos seres humanos, que é aquele que é capaz de fazer raciocínios mais elaborados, tá? Então, o neocórtex, a razão, o cérebro límbico, a emoção, e o reptiliano é o instinto. Olha que interessante, nós temos toda a escala filogenética do desenvolvimento da espécie dentro da gente. Nós temos um crocodilo dentro da gente, né? Aquela história de pisou no rabo, eu vou te morder. Que horror, né? Tá vendo como a gente tem que trabalhar para se tornar cada vez mais humano? Nós temos também um leão que corre atrás de uma zebra, que quer morder, que quer, né, eu primeiro, a minha sobrevivência. E aí o que nos torna diferentes e mais humanos, né, ou o que nos torna humanos, é aquele neocórtex que é uma estrutura ainda jovem e em desenvolvimento, portanto, eventualmente imperfeita. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a hora que o sangue sobe, né, é o reptiliano que está ali, é o gorila que está aí, é o leão que está ali. A gente tem isso dentro da gente. Não é para a gente achar
que isso é que ser ruim, que isso é do mal. Não, existe isso. A espécie sobreviveu graças a isso, né? A capacidade de reagir, a capacidade de fugir do perigo, a capacidade de evitar questões e até de dominação. Mas como ser humano, a gente pode modular isso e não deixar essa explosão de emoção que vem da nossa instância primitiva e animal, deixar a gente completamente transtornado, porque senão isso vai acabar afetando a nossa saúde. O nosso corpo ele foi feito para ter estresse agudo. O que é o estresse agudo? Por exemplo, a gente está lá nas cavernas, vamos pensar que não vou lembrar lá das cavernas, que foi ontem, né, gente? Se for pensar no tempo da evolução do planeta, a história do ser humano é curtinha demais. Então, ok, nós estamos lá nas nossas cavernas, aí é hora de sair para caçar. Aí a gente sai da caverna e vai correr atrás de uma zebra, de um, sei lá, de um alce, de um tigre, adrenalina, cortisol, você briga e aí mata a caça, traz para dentro da caverna e baixa cortisol, baixa adrenalina, vai comer com a turma ali do bando, a família, a meninada, acabou o estresse, ok? Isso é um estresse agudo, nosso corpo foi feito para isso. Acontece que hoje nós estamos o tempo todo correndo atrás de uma zebra, de matar um leão. Isso até é uma fala. Eu tenho que matar um leão por dia. É literalmente isso que o nosso cérebro está entendendo. Então, o que ele faz? Manda fazer adrenalina e cortisol o tempo todo. Porque a maneira com que a gente está diante da vida pede para a gente lutar ou fugir o tempo todo. Tem tigres de dentes de sabre por todos os lados. O chefe, o trânsito, o vizinho, o cônjuge, tudo é um mastrodonte, um tiranossauro rex que a gente está tendo que lutar com ele. Você percebe que não é exatamente o que está do lado de fora, mas como a gente encara cada coisa. A ameaça está na forma da gente olhar. O trânsito, as filas, o medo de assalto, tudo é uma ameaça. E o nosso corpo está o tempo todo cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, até que chega uma hora, o corpo fala o seguinte, olha, eu não consigo ficar nesse padrão de produção de cortisol e adrenalina o tempo todo. Aí o cérebro conversando com a suprarrenal, vamos negociar. Eu vou baixar o cortisol para você seguir fazendo adrenalina. Por que ele faz essa escolha? Porque a adrenalina faz bater o coração. O cérebro não vai baixar a adrenalina, porque senão o seu coração para de bater. E aí ele faz essa negociação e começa a baixar o cortisol. Tá? Então, mesmo sob estresse, mesmo você não identificando, o cérebro, gente, é muito interessante. Ele não identifica, ele não distingue uma ameaça real de uma ameaça puramente subjetiva. Se você tem medo das pessoas do seu trabalho, se você se sente desconfortável diante do seu chefe, se você é inseguro para fazer alguma coisa, isso para ele é um tigre, é uma cobra, é um animal que vai te morder no pescoço. O cérebro ele entende o sentimento, não é exatamente o que é. E ele faz a mesmíssima reação para tudo. Só que, como eu disse, chega uma hora, o cortisol vai diminuindo, a adrenalina vai mantendo, a adrenalina dá taquicardia, aumenta a pressão, dá sudorese. Quanta gente tem aquela hiperidrose, né? Que é suar demais a mão. Aquilo é estresse. Adianta, ok, o pessoal usa botox, tem várias terapêuticas que são paliativas, que ajudam, mas na maioria das vezes, se você bloqueia a transpiração num lugar, você acaba aumentando a transpiração em outro lugar. Por quê? A raiz está ali, e a raiz é a hiperprodução de adrenalina. Por quê? Porque o cérebro está dizendo para você, você está num lugar onde você está ameaçado, onde você está ameaçada, não pode ficar em paz. E a paz, nossa, ela não pertence ao lado de fora, ela pertence ao lado de dentro. Se a gente muda a maneira com que a gente está diante da vida, na hora o chefe, que era um leão, pode virar um gatinho. Porque é o jeito que eu olho para ele, né? É a maneira de eu compreendê-lo. Quando a gente não muda essa maneira da gente estar diante da vida,
e o cortisol, primeiro ele subiu, aí ele fez um estrago danado, aumentou a glicose do sangue, deixou você meio desmemoriado, com confusão mental, suprime o sistema imunológico e tal. Depois ele vai descendo. E quando ele desce, e desce muito, existe uma síndrome que hoje em dia é conhecida como síndrome de burnout. Burnout é assim, para tirar você da tomada. Então, mesmo a adrenalina que te faz bater o coração, ela não é suficiente para te manter ativo diante da vida. Aí você começa a ficar cansado, com vontade de dormir cedo, qualquer coisinha que você faz, você cansa. De manhã para sair da cama é um sacrifício. 4, 5 horas da tarde se deixar você ia dormir. E aí você quer fazer o quê? Tomar café, tomar aquilo que a gente falou na aula da ansiedade. Quem não viu, corre lá para ver que essa aula é bacana. Vai falar sobre, vai querer tomar ginseng, estimulante, cafeína, termogênico e tudo que te dá, né, a sensação de que você tem uma energia que na verdade você não tem. E esse cansaço, esse burnout pode te levar a uma coisa muito parecida com depressão, porque dá aquela coisa, aquela leseira, aquela vontade de não fazer nada, nada te anima. Você reconhece esses sintomas que eu estou falando? Faz sentido para você? Você já se viu assim? Pode ser que seja a sua suprarrenal. Quando o cortisol está baixo, o cortisol, ele, além dele dar ânimo, dar disposição, ele é um grande anti-inflamatório. Então, quem tem baixa de cortisol, geralmente tem dor no corpo inteiro. Porque o que inflamaria um tanto assim, sem cortisol, inflama um tanto assim. E o cortisol é um antialérgico. Então, a maioria das pessoas que tem baixa de cortisol por excesso de estresse, por fadiga do suprarrenal e por burnout, tem alergia. Rinite alérgica, dermatite seborreica, coceirinha no olho, espirro o dia inteiro. Aí fala assim, eu tenho rinite, eu tenho sinusite. E a gente vai se acostumando com isso. Não nasceu assim, precisa ir no médico, olhar e falar, olha, eu tô assim, vamos dosar o cortisol? Né? Vai no profissional da sua confiança que possa fazer isso para você. Porque qual que é o máximo, o ápice da alergia? É a doença autoimune. Porque o cortisol, ele tem uma função muito importante que é modular o sistema imunológico. Tanto que quando ele está em excesso, ele deprime o sistema imunológico. Mas quando ele está muito baixo, ele deixa o sistema imunológico correr solto. E aí, se o seu sistema imunológico está com o radarzinho voltado para você mesmo, batendo em você, que é a doença autoimune, se você tem cortisol bom, você modula isso. Você deixa isso mais ameno. Mas se não tem cortisol, o corpo bate com fé na estrutura que lhe é própria. E aí a gente tem um problemaço chamado doença autoimune. Você percebe, gente, onde o estresse vai dar? Como é importante a gente estar de maneira diferente diante da vida, parar de dar murro em ponta de faca, parar de querer controlar tudo, parar de saber que tem que dar conta de tudo, né? Tem aquela coisa de preciso ser a super-homem, a super-mulher, o super-homem. E você é um super profissional, um super pai, super isso, super mãe, super... Calma também, né? A gente é humano. A gente vai fazendo conforme a gente aguenta. A gente precisa saber que a gente precisa descansar, a gente precisa se divertir, a gente precisa cuidar da gente mesmo. Tem gente que coloca todo mundo usar os cuidados. A pessoa cuida do filho, cuida do marido, cuida da casa, cuida do emprego. O último da fila é ela mesma. Os homens também tem um que é assim, prioriza isso e aquilo. O último da fila é ele mesmo. Tudo bem cuidar de todo mundo, cuidar do trabalho, cuidar da sua família, maravilhoso. Mas você também tem que se incluir nessa lista, né? E colocar, né, se cuidar, dar aquilo que você precisa, uma boa alimentação, descanso, numa quantidade de horas bacanas, né? Olha, ir sempre ao médico, ver, fazer exame, fazer uma psicoterapia, fazer uma massagem, brincar, divertir de vez em quando. E uma forma muito boa que eu sempre falo é a questão da aceitação. A aceitação muda a forma com que a gente vê as coisas. Por exemplo, vamos supor que da história do chefe, que é o Tiranossauro Rex. Vamos supor que o seu chefe seja muito difícil, né? Ou a sua chefa, sei lá. Procura olhar ela como uma pessoa que também tem seus problemas. Todo mundo que fere, gente, foi ferido. Ninguém sai mordendo todo mundo à toa. Então tem alguma coisa ali que, por mais que você não saiba, é de foro íntimo da pessoa. E
pense sempre que tem uma coisa bacana ali. Olha o lado bom, procura o lado bom para a gente, né? De cada uma da pessoa. E aí tem uma interpretação mais serena dos fatos. E não, ai, não acredito, é o fim dos tempos. Quanta coisa que você acreditou que seria o fim de tudo, na verdade não teve consequências tão drásticas assim quanto você imaginou. As coisas terríveis que já aconteceram na sua vida. Você não está aí vivo, inteiro, com novos desafios, de repente aprendeu, você saiu até mais forte daquela situação? Não adianta a gente achar que existe vida sem dor. Não existe. Isso também é uma coisa, lutar contra a dor, né? Eventualmente, a tristeza, a dor, a gente abraça, acolhe, né? Convida para tomar um chá e depois se despede. Só não deixa morar em casa. Mas é bom esse encontro com aquilo que nos faz doer, porque aquilo está querendo nos ensinar alguma coisa. E se a gente não aprende, a lição repete. Então tem uma frase do professor Hermógenes que eu adoro. O professor Hermógenes é um mestre em yoga e ele fala muito da aceitação. E ele tem uma frase maravilhosa que é: entrego, confio, aceito e agradeço. É muito mais interessante do que, ai, que absurdo, onde é que já se viu, eu não queria que isso acontecesse. E isso estressa a gente, isso, né, faz a vida ficar pesada, difícil. Aquele tempo todo num risco, querendo lutar ou fugir. Joga as armas no chão. Entrego, confio, aceito e agradeço. Fica com essas palavrinhas no seu coração. Tenta exercitá-las ao longo dos dias, né? Que você vai ver quanta mudança vai acontecer no seu corpo. Porque cada emoção que a gente tem libera um neuropeptídeo. Quem estudou isso foi a doutora Candace Pert. E ela diz que existem as moléculas da emoção. Olha que bonito. A tristeza libera moléculas lá no seu cérebro. A alegria, a satisfação liberam outras moléculas. E essas moléculas são mensageiras que caminham para o corpo inteiro. Então, quando a gente está triste, todas as nossas células estão tristes. Quando a gente está alegre, todas as nossas células estão alegres. Quando a gente está grato, todas as nossas células estão gratas. Então, cada célula sabe o sentimento que a gente tem. E se o ser humano é capaz dos instintos mais primitivos, das reações mais horrorosas que a gente vê aí pelo mundo, nós também somos capazes dos sentimentos e das ações mais sublimes, mais amorosas, que nos fazem cada vez mais humanos e, quem sabe, um dia divinos. A escolha entre caminhar para um lado e caminhar para o outro está totalmente em nossas mãos. E aqui e agora, respira e faça a melhor escolha. Vai ver a sua saúde e agradecer muito por isso. É isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês a refletirem sobre questões que podem melhorar a sua vida. E a gente está aqui para contribuir nesse aspecto com você. Então, se você gostou, comenta, diz pra gente o que mais você quer ouvir, porque esse canal ele é feito para oferecer coisas bacanas para você cuidar da sua vida, estar cada vez mais saudável e cada dia mais feliz. Um beijo!